Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Estou de volta para compartilhar uma porção da palavra de Deus. No vídeo anterior, nós falamos sobre a restauração de Pedro. Se você não assistiu, vai lá no meu canal, assiste, curte e abençoe outras vidas também, né? Fazendo com que essa palavra chegue a eles. Enfim, nós sabemos que Pedro foi restaurado, sua vida foi restaurada e ele foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para a edificação da igreja de Cristo. Então nós falamos da importância de você crer que é possível recomeçar, porque Deus não desistiu de você. Os planos de Deus para a sua vida permanecem de pé. Podemos também lembrar que quando Jesus avisou a Pedro de que ele iria negá-lo por 3 vezes, Pedro disse que não, que ele estaria disposto a morrer com Cristo, né, se fosse necessário. Mas nós sabemos que a palavra se cumpriu, ele negou a Jesus, mas não foi o fim. Não foi o fim da sua vida, do seu chamado, do seu ministério. Amém? Mas algo interessante que eu quero que você guarde, que na fala de Jesus, no aviso de Jesus sobre a intenção do diabo de se andar com a vida de Pedro, Jesus disse assim: porém eu intercedi para que sua fé não desfaleça. Jesus disse para Pedro que havia intercedido por ele para que sua fé não desfalecesse. Pense, Jesus, o intercessor. Jesus na terra intercedeu por Pedro, intercedeu por todos os discípulos do seu tempo. Em João 17 nós podemos ver que ele intercedeu não só por aqueles, mas por todos que haveriam de crer no seu nome. Já intercedeu por mim, já intercedeu por você, filho de Deus. Já intercedeu por você que ainda vai crer no nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu me lembro de um jovem, alguns anos atrás, que me disse que queria entregar a vida a Jesus, mas que tinha medo de não ficar firme, tinha medo de se afastar. E graças a Deus ele compartilhou esse pensamento, porque aí ele teve a oportunidade de ser orientado, de ser instruído, encorajado a entregar sua vida a Jesus. E ele assim o fez. E está firme, servindo ao Senhor por muitos anos. Algumas pessoas também se encontram afastados do caminho do Senhor, alguns que já viveram para Deus, já serviram na casa de Deus, já foram instrumentos na mão do Senhor para edificar tantas vidas, hoje se encontram afastados e sem esperança, porque alguns estão acreditando na mentira do diabo, de que não é possível, de que eles não conseguem viver para Deus, que não tem como viver o estilo de vida do reino, aquele estilo de vida que eles sabem que Deus requer, espera da vida deles. Queridos, isso é a mentira do diabo.
É interessante, quando olhamos para Pedro da queda, antes de negar Jesus, não é? Pedro demonstrou uma autossuficiência. Sim, foi autossuficiência, não é? Ele tinha aquela convicção de que isso não aconteceria, que ele não faria tal coisa, que não negaria o mestre de jeito nenhum. Mas quando a pressão chegou, não é? Ele teve medo, nós sabemos. Teve medo do fim que poderia ter como o do seu mestre. E aí ele nega. Autossuficiência. Por outro lado, as duas outras situações que eu mencionei, alguém quer entregar a vida a Jesus, mas tem medo porque pensa, e se eu não conseguir? Se eu não conseguir, como é que vai ser? Aí às vezes lembra, né? De até alguns versículos que já ouviu alguém falar, que aí se afastar, o estado vai ser pior. E aí a pessoa, nesse medo, né, acaba ficando longe da comunhão com Deus. E a outra situação, como eu disse, é alguém que já viveu para Deus e hoje olha para si e pensa, eu falhei lá, do jeito que minha vida está, eu sei que eu não vou conseguir. E acredita nessa mentira do diabo. Viu? Um outro extremo. Extremos não são bons. Em tudo na vida é importante o equilíbrio. Eu não posso ser autossuficiente. E eu não posso depender só de mim, olhar só para mim, para as minhas fragilidades e baseado nisso eu pensar, eu não posso, eu não tenho condições. Querido, você não pode ter condições em si somente. Confiado na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria habilidade. Mas colocando a sua determinação no propósito de servir ao Senhor e contando com os recursos divinos já disponibilizados na dependência dele, é possível. É possível você recomeçar, é possível você viver para Deus e o estilo de vida agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você lê depois na sua casa em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, onde o escritor fala de Jesus como sumo sacerdote, o supremo, o grande sumo sacerdote, que se compadece de nós, que se compadece. Lembra? Jesus intercedeu por Pedro, Jesus intercedeu pelos discípulos do seu tempo e por nós, os que haveriam de crer no seu nome. A palavra de Deus nos diz que ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Está escrito também. Aleluias. E esse texto fala desse sumo sacerdote que se compadece, porque ele diz aqui, ele compadece das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Jesus sabe o que é a natureza humana. Sabe das fragilidades da natureza humana, as pressões. Ele viveu nesta terra. Era 100% divino, mas 100% humano. Mas ele viveu, sofreu as pressões, as tentações, mas ele não pecou. Ele não pecou, mas ele está lá e ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai, ele se compadece, ele tem compaixão. Compaixão, queridos, entenda os recursos divinos para nós vivermos uma vida, de vitória sobre o pecado.
vitória, andando nos propósitos de Deus, estão disponíveis a nós. Temos a palavra de Deus, temos o Espírito de Deus habitando em todo filho de Deus. Temos Jesus, que é o sumo sacerdote, que intercede por nós, que se compadece por nós. E está escrito aqui: acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça, confiadamente, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião é oportuna essa? Que você precisa de socorro? Pode ser depois que falhou, você que falhou e que pensa que não tem mais jeito, não é? Olha, o trono da graça. Você pode acessar o trono da graça através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, e receber graça, misericórdia, socorro, perdão e recomeçar. Mas tem mais. Esse se achegar ao trono deve ser continuamente, em dias maus, em dias bons, porque ele não só, essa graça, não é? Ela não está disponível somente depois da falha, mas em todo tempo, diante das pressões, diante das tentações. Não se afaste de Jesus, mas se aproxime dele, se aproxime no trono da graça, porque esse é o momento oportuno para você receber graça, força, para não ceder, para não cair, para permanecer firme, para combater o bom combate da fé. Você entende isso? Você entende isso? Essa graça de Deus é a capacitação dele para as nossas vidas, para nós vivermos uma vida agradável a ele. É mais uma capacitação para vivermos uma vida agradável a Deus. Não sendo arrastados pelos desejos do próprio coração, toda vez que ele contrariar os princípios, a vontade de Deus. Sim, há esse recurso para nós não sermos arrastados pelos desejos do nosso coração. Há esses recursos para vencer o mal. Há esse recurso. Portanto, a palavra de Deus é: acheguemo-nos ao trono da graça. Se achegue, se aproxime. O acesso está aberto. Foi aberto por Jesus Cristo. Então, você pode recomeçar. Você pode viver um estilo de vida agradável a Deus. Você pode voltar a andar nos propósitos de Deus para a sua vida. E assim ir cumprindo, não é? Andando na carreira que Deus preparou para você. Deus te abençoe. Continuaremos no próximo vídeo, em nome de Jesus.